Olá, pessoal! Sobre a última sessão de Câmara, se vocês ainda não estão assistindo, vocês não sabem o que estão perdendo, porque é só show. O secretário Japir Porto usou a tribuna para garantir que não haverá aumento do IPTU acima da inflação, desmentindo então, segundo ele, a matéria que causou todo esse furdunço. O vereador Pique novamente falou sobre o fato de os vereadores ficarem sabendo das coisas depois que saem nas mídias ou nos jornais. E mais uma vez eu concordo, porque a vereadora Cássia disse que precisam fazer um concurso porque a guarda está defasada. E assim, eu não quero ser estraga prazeres, vereadora, mas segunda-feira, lá na reunião do Conseg, o prefeito já anunciou garantindo que o ano que vem haverá concurso público para a guarda municipal. A vereadora Mariana lembrou, citando o secretário Marco Gomes, que estava lá na Câmara, sobre a matéria que saiu no mesmo jornal falando sobre o frigorífico, deixando em dúvida se viria ou não para Cordeirópolis. E eu pergunto, vocês sabem se o frigorífico vem ou não para a cidade? Não? Os vereadores também não. O vereador Carioca, mais uma vez, culpando toda a população por causa dos escorpiões, e ele disse: eu já tô cansado de ser chamado. Notificar essa população que cria esse monte de bicho peçonhento e depois quer descontar no prefeito e no vereador. Eu sou o vereador que tem que ser assim. É tipo, eu sou um concursado, 4 anos de mandato. E aí ele finaliza o assunto de uma forma que eu não posso comentar nem resumir porque eu não entendi nada. Como em quase todas as sessões sempre tem aquela cereja do bolo, nessa não foi diferente. E eu já adianto a minha visão, a minha opinião, que não passou de uma birra, de uma vingança descabida do secretário. Vamos aos fatos e aí pra gente entender melhor e vocês veem se concordam ou não comigo. O vereador Pique fez uma indicação ao prefeito que fosse dado um abono ou 14º aos funcionários públicos. Ele foi muito claro em sua fala quando disse: eu falei em 14º, mas é até um exagero com a situação de crise. Segundo o vereador, os funcionários estão se desdobrando por causa da diminuição de horas extras e do quadro de funcionários. Ele deixa claro que é para funcionários de carreira, funcionários esses que estão vestindo a camisa da administração, redobrando as suas atividades. Ele fala ainda sobre uma lei de ética para comissionados, porque há muita cobrança em cima dos efetivos e não há a mesma cobrança em cima dos comissionados. Segundo ele, tendo ainda alguns que envergonham a classe e estão sempre causando nas redes sociais. Ele cita como exemplo quando tem feriados prolongados, que o efetivo, eles têm que repor o dia. E os comissionados, se quiserem ou se deixarem, ficam aí a semana inteira. Ele finaliza que brigará pela classe, porque às vezes os funcionários têm um chefe que nem aparece. Bom, e aí, já quase finalizando a sessão, o vereador Pique pede o seu tempo de partido, dizendo que acabaram de receber uma informação sobre o secretário falando dele em rede social. E aí o vereador desceu a lenha no secretário e na minha visão, na minha opinião, com toda a razão, com todo o direito, O secretário que estava lá na Câmara durante a sessão, ao sair fez uma postagem na sua rede social e aí o vereador Pique o chamou de mentiroso e covarde. Disse não saber se ele era ou não secretário, porque o mesmo havia saído e agora parece que voltou. Ainda muito indignado por causa da mentira, o vereador disse estar lutando pelos trabalhadores e pediu para que a Câmara e o prefeito tomem providências pelo desrespeito à casa, pela ordem e pela moral dos vereadores. O vereador reitera que em sua fala ele retira o termo 14º pedindo apenas um abono e também não cita valores, Disse ainda que se tem algum problema na administração entre os comissionados, eles que se resolvam. Lembrou que o secretário postou há dias atrás dizendo que não estaria mais fazendo uso das suas redes sociais. Ele finaliza pedindo para que o post seja retirado, que isso não pode passar em branco, que é um desgosto para a política e espera que o secretário venha a público assumir a sua mentira.
Bom, até o momento que eu gravo esse vídeo, o post não havia sido retirado, eu não havia entrado pra ver ou não se tinha sido retirado, e foi isso que aconteceu, gente. Haver a discussão entre os funcionários merecerem ou não o abono, eu acho saudável, cada um tem uma opinião. O que fica muito claro, o que não resta dúvidas, foi a má intenção e a má fé do secretário que fez a postagem colocando palavras na boca do vereador, querendo colocar a população contra o vereador. Infelizmente, o secretário não poderá mais exigir que a população vá atrás dos fatos antes de postar, porque ele mesmo, estando lá na Câmara, ao lado do vereador, não fez isso. Bom, e esse foi o nosso Minuto com Daniela Desidério de hoje. Muito obrigada e até o próximo.